diz, não conheço, Tá aqui. você está apontando esse filme para outro lugar. Sim. Tá levando esse filme, tá trazendo mais camadas para ele. Esse, para mim, é o desafio. Sempre. Então a gente vai levar. Muito bem. Interna maternidade, recepção dia. Recepção da maternidade é movimentada, com enfermeiras atendendo pacientes e algumas mães circulando. Esmeraldino, 40 anos, branco, entra na maternidade. Ele está alcoolizado, veste roupas coloridas e cambaleia levemente ao andar. Ele se aproxima da recepcionista e pede informações sobre sua mulher e seu filho. A recepcionista pergunta o nome da paciente. Esmeraldino diz, Glaucia Ferreira. A recepcionista informa que ela está no quarto 14 e indica o caminho. Isso tudo, à guisa de escaleta, pode ser mais sintético. Ele se aproxima da recepcionista, pede informações, a recepcionista informa o quarto. Aponta para o quarto. Depois o roteiro, se for preciso, a gente abre mais. Esmeraldino agradece. Oi? Desculpa. Esmeraldino agradece com aceno com as mãos imitando a borboleta. Ele segue pelo corredor, meio perdido, falando alto. Borboleta, podia ser leão. Uau, tigre. Porra, logo borboleta. Ele tropeça em um banco e ri sozinho enquanto continua andando. Maternidade, quarto 14. Glaucia, deitada na cama, segura Júnior recém-nascido nos braços, sorrindo e mirando ele. A enfermeira e o Dr. Wagner estão próximos, atentos ao bem-estar de mãe e filho. Esmeraldino entra no quarto exalando o cheiro de álcool e cigarro. Dr. Wagner e a enfermeira trocam olhares discretos ao notar seu estado. Dr. Wagner se aproxima e pergunta se ele é o pai da criança. Esmeraldino confirma com aceno enquanto revira os bolsos à procura de um cigarro. Ele encontra o cigarro e acende, mas é imediatamente percebido pelo Dr. Wagner, que diz que não pode fumar ali. Esmeraldino meio diz, eu sei, e se aproxima de Glaucia olhando para o bebê. Ele pergunta se é menino ou menina. Glaucia responde que é um menino, é o nosso Roberto Carlos. Dr. Wagner entrega a Esmeraldino os documentos necessários para o registro da criança e explica o procedimento. Esmeraldino olha o filho rapidamente, depois sai do quarto com os papéis na mão. Saída da maternidade. Esmeraldino caminha até o estacionamento da maternidade ainda meio cambaleante. Ele entra no Fusca, liga o motor e segue para o cartório. Cartório diz, Esmeraldino entra no cartório e vai até o balcão de atendimento. Ele entrega os documentos para o atendente e começa a processar o registro do bebê. O atendente preenche os dados e entrega a certidão de nascimento para Esmeraldino. O atendente diz que está tudo bem, que ele já pode levar a certidão para a maternidade. Esmeraldino pega a certidão e sorri satisfeito. Filho de peixe tem que ser peixe também. Glaucia entra no Fusca segurando o bebê. Esmeraldino entra no carro, coloca os papéis de lado e liga o motor. Glaucia pede para ver a certidão de nascimento. Esmeraldino hesita, mas acaba entregando o documento. Glaucia lê o nome e solta um grito enorme ao ver Esmeraldino Júnior na certidão. Esmeraldino, tentando evitar uma discussão, liga o rádio. Coincidentemente, começa a tocar uma música de Roberto Carlos. Glaucia encara Esmeraldino, indignada, enquanto ele sorri. Fusca segue pela estrada, com a música tocando ao fundo. Muito bem. Eu tenho uma questão aqui. Por exemplo, deixa eu falar um pouco de fundamentos. Nessa primeira cena, quem é o protagonista da cena? Júnior. É a primeira vez que ele está sendo visto. Na primeira cena, no Júnior nem tá em cena, Esmeraldino. Não, sim, Esmeraldino. Ele entra na maternidade. O que ele quer? Informação do filho, da mulher. Informação do filho. Por que ele não consegue? O que dificulta que ele consiga? Ele está meio embriagado. Ele tá meio embriagado. Então eu tenho personagem, eu tenho conflito. Isso tá bem evidente aqui. Nessa cena aqui do cartório, quem é o protagonista? Esmeraldino. O que ele quer? Registrar o filho. Por que ele não consegue? Ele consegue, ele registra. Ele consegue, não tem conflito. Então, a ausência de conflito faz dessa cena desnecessária. Se a gente não tivesse essa cena, nem essa aqui do carro, caminha cambaleante, liga o Fusca e segue pro cartório,
Se a gente corta dele saindo do filho do quarto com os papéis na mão, direto para eles entrando no Fusca, não faz falta nenhuma, porque a gente entende tudo igual. Por isso o conflito é tão relevante, porque sem o conflito a cena é meramente expositiva. E aí a gente fala, pô, mas tem essa frase aqui que é boa, filho de peixe tem que ser peixe também. Tá bom, ele pode falar isso pro médico aqui no final. É que na Falamos verdade. a frase boa, uma locação a menos, cartório, um ator a menos, o atendente, figurante a beça a menos no cartório. É um dia de filmagem esse cartório. Para uma cena que não vai acrescentar nada na história. Então a escaleta também nos permite ver isso. A escaleta nos permite perceber se as cenas têm uma necessidade dramática ou se a gente está só indo no piloto automático de justapor tudo o que aconteceu. Quando aqui a gente poderia fazer uma elipse. E aí seria melhor ainda, por exemplo, ele pergunta se é menino ou menina. Ela responde que é um menino. Ela não precisa responder que é um menino. Ela levanta ele tipo um Rei Leão e fala, é o nosso Roberto Carlos. E aí tá dito. A gente suprime o é menino. E tem outro elemento também, que eu acho que de uma das coisas que eu tinha falado da outra vez, que vocês estão focando no Júnior como personagem, né? Se Isso, vocês estão focando exatamente. no Júnior, vou chutar uma coisa aqui de forma irresponsável, porque eu estou aqui para isso. A cena começa no lugar errado. Porque para mim devia começar no parto do Júnior. Sabe? É a criança nascendo, a mãe, no meio dos gritos, vira pro médico e fala, diz pra mim que é menino, diz pra mim que é menino. E depois corta, enfermaria, e ela falando, é o nosso Roberto Carlos. Porque eu acho que para você dar protagonismo para essa... Porque é aquela coisa que... A mesma coisa que a gente falou ainda agora para Betânia. Eu sinto, às vezes, assim, você brigando um pouco com esse material. Que está tornando o Esmeraldino muito mais interessante que o Júnior. Você abriu 5 cenas, 6 cenas do Esmeraldino, e o Júnior tá ali querendo peito. Não tá fazendo nada em cena. Não tá nem em cena, né? Porque você vai ver como é que é difícil gravar com uma criança recém-nascida. Na verdade, o Júnior nem existe, é um boneco. Entendeu? Opa. Acabou que eu não... Pra mim que não tem nada, enfim. Tava buscando a próxima que a gente seria lido. Esse aí eu acho que a gente acabou de ler. Esse aqui a gente acabou de ler. Isso. Muito bem. E então, de certa forma, eu acho que você está brigando um pouco com o material quando o Esmeraldino está nadando de braçada em relação ao teu personagem. Eu acho que para falar do seu personagem, você tem que focar mais no seu personagem. Seu personagem nem chorou. Entendeu? Como é que você vai fazer esse recém-nascido? Ou de repente você começa o filme antes. Tipo aquela estrutura que eu falei, entendeu? Tá o cara, sabe, no enterro da mãe, e aí alguém fala, Júnior, não sei o que mais, tal, e você tem um flashback. Porque senão você está entregando muito que é a história do Esmeraldino. Porque você não mostrou o nascimento, não mostrou a dificuldade, sabe? É um médico passando pelo outro falando assim, eu nunca vi um parto tão longo. Parece que essa criança não quer nascer. Aí você já contou para todo mundo assim, tipo, caralho, o filme é sobre essa criança. Aí pode vir depois o pai, a avó, pode vir o que for, o filme é sobre a criança. E por enquanto, Esmeraldino tá nadando de braçada. É o filme do Esmeraldino, né? Hã? É o filme do Esmeraldino. Claramente. Perfeito, obrigado aí pelos conselhos. E assim, não tem problema nenhum ser o filme do Esmeraldino. O Esmeraldino pode ser um personagem interessante. O cara que já chegou bêbado. E tudo bem, né? O filho dele tá nascendo, ele tá num momento de extrema felicidade. Mas o cara que registrou com o próprio nome o filho, dando um golpe, uma história que a gente já viu várias vezes, né? Na vida real,
é um personagem interessante. Então, não é um problema isso que seja o Esmeraldino. Só é importante que seja consciente. Né? Que, ok, vamos contar a história do Esmeraldino? Então vamos. Até o dia que o Júnior entra na vida dele. Como que a vida de um malandro muda quando... É exatamente isso. Você decifrou. O filme é esse. Exatamente isso. Isso é ótimo. Aí tem muito mais aqui do Esmeraldino. Porque... Diga. Não, porque assim, é um exercício, né? E a gente pegou um pedaço do argumento para trabalhar. Mas, na verdade, antes, tem o nascimento do Esmeraldino, que é um parto dolorido, né? Porque é na cesariana. E, em contraponto, eu venho apresentando também o lado do pai, que é o apontador do jogo do bicho, que não vai pro parto. Enfim, então tem uma história antes... Primeiro, exatamente o que você falou, apresenta o filho do malandro e depois que a história do malandro em si acontece. Muito bem. Mas eu não entendi, no final o nome dele vai ser Esmeraldino mesmo. Isso, o nome dele é Esmeraldino. Ela queria que fosse Roberto Carlos e ele meio que dá um migué, mas vai no cartório e fala pro cara, ó, o nome é esse aqui, filho de peixe, peixinho é, como quem diz, tô assinando no nome do meu nome, né, não no nome que ela queria no Roberto Carlos. Sim. Roberto Carlos. É que, na verdade, assim, essa história é baseada na memória da minha infância, né, ela conta a história da minha vida. Então, tem coisas antes no argumento, até chegar esse momento aí, o filme apresenta primeiro essa história dessa família, do Esmeraldino, submundo da Baixada Fluminense, até o nascimento dele. E eu peguei um trecho do argumento para poder trabalhar. Mas tem uma explicação antes. Muito bem. Vamos ler mais um? Vamos.